Carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 5. Nós leremos no primeiro verso, aliás, do verso 22, capítulo 5, do verso 22 até o capítulo 6, versículo de número 4. Efésios, capítulo de número 5, do verso 22 até o capítulo 6, versículo de número 4. O texto diz assim: as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesma a igreja gloriosa, sem mácula nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a sua esposa, de quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis o que deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e tornarão os dois uma só carne. Grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Não obstante, cada um de vós, de per si, também ame a sua própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite o marido. Filhos, obedecei aos vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Honra o teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e admoestação do Senhor. Que Deus abençoe o texto que lemos para a nossa edificação. Meus irmãos, nós temos falado aqui na igreja sobre a bem-aventurança do Senhor para a nossa vida. E nós dissemos aqui que a felicidade, essa bem-aventurança, ou as bênçãos que Deus tem derramado na nossa vida, meus irmãos, nunca o é para viver sozinho, mas para a relação. Então a bênção de Deus, a felicidade que Deus tem para a nossa vida, ela nunca é para ser desfrutada sozinho, pessoalmente, mas sempre a bênção é para a relação. E nós falamos sobre isso aqui na semana passada. Mas sabe, irmãos, o diabo nos iludiu a tal ponto que nós passamos a acreditar que nós podemos desfrutar das bênçãos de Deus sozinho na nossa vida. Nós achamos que Deus vai nos abençoar individualmente, que cada um de nós vai receber uma bênção de Deus para si mesmo e viver essa bênção e desfrutar dessa bênção para a sua própria vida. E além de nos levar a pensar assim, também nos fez imaginar, irmãos, que o casamento é para nos fazer felizes, que Deus nos dará uma outra pessoa e nos dará alguém para que nós possamos desfrutar daquilo que a pessoa pode nos conceder, para que nós sejamos felizes. E nós entendemos totalmente errado. Sabe, irmãos, esses dias eu estava novamente pensando na tentação que Eva sofreu. E se os irmãos observarem na Bíblia, os irmãos verão que o diabo tentou Eva sozinha, enquanto Eva estava sozinha. E ao fazê-lo, o propósito do inimigo não era apenas pensando na fraqueza, no fato dela estar sozinha, longe do marido, mas também, irmãos, porque o diabo quis que ela decidisse sozinha, tomasse uma decisão sozinha, sem olhar para o marido, sem levar em consideração o marido. Mas mais ainda, irmãos, Satanás fez com que a mulher pensasse que ela podia decidir o que era melhor para a vida dela sozinha,
que ela poderia imaginar e decidir aquilo que era melhor para a sua vida. E aí então, meus irmãos, foi aí que surgiu a ideia de que nós podemos receber a bênção de Deus e desfrutarmos dessa bênção individualmente e vivermos sozinhos. E note, irmãos, que primeiro a mulher comeu, então ela comeu sozinha, aí depois é que ela deu para o marido e o marido comeu. Então, irmãos, o pecado nasceu no ato de alguém decidir comer sozinho, desfrutar da bênção de Deus sozinho, para a sua vida pessoal, e não para a família, e não para a comunidade. E olha, meus irmãos, que Jesus, ao celebrar a ceia, e olha que coisa maravilhosa, que significado tão importante, que Jesus, ao celebrar a ceia, Jesus fez justamente o inverso. Jesus repartiu primeiro e depois eles comeram. Notaram? Primeiro a mulher comeu e depois deu para o marido. Entrou o pecado. E Jesus, na ceia, quando fala do perdão dos pecados, Jesus reparte primeiro e depois come. Então veja, irmãos, a graça e a bênção de Deus, ela nunca é para ser desfrutada sozinha, mas é para viver em comunidade, irmãos, em família. Então, irmãos, a família é a expressão da graça de Deus na comunhão. Então, assim, irmãos, quando nós pensamos em igreja, nós temos que pensar em igreja como uma pessoa, como família. Não podemos pensar na igreja como algo, como instituição, como prédio, que muitas vezes nós chamamos igreja de prédio, né? Onde você vai? Eu vou à igreja, né? Como se a igreja fosse um prédio. Não, irmãos, igreja é a comunidade dos santos. Igreja é o corpo de Cristo, ela é a noiva de Cristo. Por isso nós precisamos pensar na igreja como pessoa, e nós precisamos pensar na igreja como família. Então, irmãos, toda a bênção de Deus que foi derramado na nossa vida, ela é derramada para ser vivida em comunidade, é para ser vivida na comunhão, é para podermos desfrutar disso em família. E a família, irmãos, olha, pensa nisso, a família é a expressão visível daquilo que Deus é invisível. Então Deus chamou a família, irmãos, e criou a família para que a família revelasse quem é Deus, revelasse os atributos de Deus, o amor de Deus. Então a maior expressão de amor de Deus foi criar a família. Por isso, irmãos, Deus não criou um indivíduo apenas, e desse indivíduo Deus multiplicou. Não, irmãos, Deus criou um casal, e desse casal, dessa família, Deus então resolveu povoar a terra, para que essa família representasse Deus. Veja, irmãos, Deus é totalmente completo, Deus não falta nada para Deus, Deus não tem necessidade nenhuma, irmãos. Então não existe carência em Deus, né? Deus é totalmente completo. Deus não precisava criar o homem para satisfazer uma necessidade pessoal. Deus não precisava criar o homem porque houvesse alguma carência em Deus para fazê-lo. Quando Deus então cria a família, irmãos, cria o homem e a mulher, Deus quis manifestar seu amor e a sua bondade e comunicar aquilo que Deus era. Por isso, irmãos, a Bíblia diz que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Sendo feito a imagem e semelhança de Deus, o homem era capaz então de comunicar com Deus, de ter relacionamento com Deus e poder desfrutar de tudo aquilo que Deus é. E Deus quis repartir por sua manifestação de amor, Deus quis mostrar isso. Mas o pecado, irmãos, veio e justamente o pecado estragou isso e atrapalhou isso. O pecado quebrou aquela comunhão que existia. Por isso, irmãos, a morte de Cristo na cruz é a manifestação do amor de Deus, porque em Cristo Deus faz nova todas as coisas. E aí então, meus irmãos, a família cristã, a família que Deus criou, é a oportunidade que o mundo tem de ver a manifestação do amor de Deus. Por isso, irmãos, família é algo sagrado. Família estava no projeto de Deus, no propósito de Deus. Irmãos, Deus tem um propósito para a família.
Então Deus não tem propósito para um indivíduo individualmente, uma pessoa individualmente, digo, mas Deus tem um propósito para uma família, e ao criar a família, Deus queria que essa família o representasse no mundo. Então veja, nós não podemos ver Deus, nós não temos condição de ver Deus, nós podemos ver os atributos de Deus sendo revelados. Então o seu poder, sua bondade, o seu amor, a sua justiça, tudo isso são as suas características que são reveladas, mas nós não podemos ver Deus. E aí Deus cria a família, irmãos, para ser a expressão visível desse Deus maravilhoso que nos ama e que nos abençoa. Então, irmãos, a bênção de Deus é para que a família cumpra o seu propósito, para que a família cumpra o propósito de Deus aqui no mundo. Então Deus abençoa nossas vidas, Deus abençoa-nos como família, para que nós possamos revelar Deus para o mundo. Então veja, irmãos, o relacionamento em família, a comunhão na família, é a expressão da comunhão de Deus conosco e nós com Deus. Então, quando uma família não está vivendo o projeto de Deus, o propósito de Deus, essa família está dando uma mensagem errada. Ela está passando, irmãos, uma mensagem para o mundo de maneira errada, está dizendo que Deus é dessa forma. Por isso, irmãos, nós temos que pensar seriamente como família. Então a bem-aventurança, a felicidade no lar, irmãos, não é receber bênção de Deus. Deus não nos colocou aqui no mundo simplesmente para receber bênção de Deus. Deus nos colocou aqui no mundo para que nós, recebendo as bênçãos dele, nós pudéssemos revelar Deus como família e mostrarmos ao mundo quem é Deus, revelarmos ao mundo quem é Deus, declararmos como família, vivendo como família, quem é esse Deus que nós amamos e servimos. Então, se você for comigo para o texto que nós lemos, lá no versículo 25, se não me engano, versículo 25 não, é o versículo de número 32, Paulo diz assim, falando sobre a família, Paulo diz assim: grande é esse mistério. Mas aí Paulo diz assim: mas eu me refiro a Cristo e a igreja. Então Paulo não está falando que a família é um mistério, ele está falando que o relacionamento de Deus com a igreja, de Cristo com a igreja, tem um mistério. E esse mistério é revelado onde, irmãos? Na família. E aí então Paulo usa aqui 3 exemplos, irmãos. Ele usa a esposa, o marido e os filhos para revelar isso. Lembra na mensagem passada? Nós dissemos que Deus então colocou o homem como provedor, a mulher como a alegria do lar e os filhos como geradores de comunhão. Agora aqui, irmãos, Paulo vai falar como nós, como família, de que maneira que nós, como famílias, podemos revelar os atributos, as virtudes de Deus aqui no mundo. Como nós podemos fazer isso? E ele começa com as esposas. Ele diz assim, primeira coisa, ele diz que a esposa, irmão, a esposa deve ser sujeita ao marido, assim como Cristo, como a igreja é sujeita a Cristo. Então ele diz assim, que a esposa deve ser submissa ao marido, assim como a igreja o é a Cristo. Então veja, quando a gente lê esse texto, irmãos, a gente imagina que Paulo está falando aqui alguma coisa contra as mulheres, porque nós entendemos errado o que é a palavra submissão, né? Se você pegar a palavra submissão e for analisá-la, né, você verá que a palavra ela tem um significado importante e diferente do que nós temos dado. A palavra submissão significa sob a missão. Então submissão quer dizer debaixo da missão. Então, irmãos, o que Paulo está dizendo é que quando Deus tem um projeto para a família, então a mulher, irmãos, não tem uma missão individual. Ele está dizendo que a esposa, irmãos, como esposa do marido, que é o cabeça do lar, ela não tem uma missão própria, individual para ela, mas a missão da esposa é a mesma missão que Deus deu ao marido.
E quando ele diz que a mulher deve ser submissa ao marido, está dizendo que a mulher tem que encaixar nessa missão, nesse propósito que Deus estabeleceu para a família, e que Deus usou o marido como representante dessa família, porque foi a Adão que Deus passou as ordens e os princípios que precisariam como família viver nesse mundo. Então, quando Paulo está dizendo aqui que a esposa deve ser submissa ao marido como a igreja o é a Cristo, ele está dizendo justamente isso, que aquela missão que Deus tem para a família é a missão do casal e não a missão individualmente. Isso não quer dizer, irmãos, que o marido tenha uma missão e a esposa tenha uma outra missão. Não, irmãos, Deus tem um propósito para a família. E as esposas devem encaixar nisso, irmãos. E ele está dizendo que quando a mulher vive debaixo da missão que Deus deu à família, que Deus deu ao marido como representante dessa família, essa mulher, ela está representando Cristo na sua família. Irmãos, isso é muito sério. Isso é muito sério, porque nós temos vivido dias, irmãos, em que as pessoas têm pregado a individualidade, têm pregado a indiferença, onde pessoas têm pregado a desunião, a independência de tal maneira, irmãos, que cada um quer viver a sua própria vida. E alguém acha que ser feliz é ser independente, ser feliz, irmãos, é ter sua liberdade de fazer aquilo que quer no mundo, irmãos. Isso não é liberdade. Liberdade não é licença para fazer o que quer. Liberdade, irmãos, é a condição de fazer o que é certo. E aqui Paulo está dizendo o seguinte, que quando uma menina se prepara para o casamento e ela casa, ela tem que ter na mente que Deus tem um propósito para a sua nova família. Por isso o texto diz que o homem deve deixar o pai e a mãe, se unir à esposa e formar uma nova família, sendo os dois uma só carne. Então, se é uma só carne, irmãos, é também uma só missão. Então, se é uma só carne, irmãos, é uma só família, então não é individualmente. E o mundo, irmãos, tem iludido as pessoas a pensarem que felicidade significa eu ter aquilo que eu desejo. E felicidade, irmãos, um lar abençoado, um lar feliz, é aquele lar onde marido e esposa estão debaixo do propósito de Deus e vivendo o propósito de Deus aqui nesse mundo. Irmãos, porque é assim que nós transmitimos uma mensagem para o mundo de quem é Deus, esse Deus que nós amamos e nós servimos. Olha, irmãos, como lares têm sido prejudicados por não entender isso, irmãos. Como famílias têm vivido conflitos nos nossos dias, porque não têm entendido isso. Maridos não têm compreendido o papel deles dentro do lar, e famílias não têm entendido o propósito de Deus. Mulheres não têm compreendido que Deus os chamou para fazer parte de uma família que honra e glorifica a Deus, cumprindo o propósito de Deus aqui no mundo. E sabe, irmãos, a individualidade, o egoísmo e a indiferença dentro dos lares se manifesta até na forma com que trata o dinheiro dentro da casa. Às vezes tem uma só carne, mas não é uma só carteira, irmãos. Às vezes é uma só carne, mas cada um cuida do seu dinheiro, administra a sua vida. E olha, irmãos, a moda agora, não sei se os irmãos já viram isso, mas a moda agora é ter banheiro até separado agora, cada um tem o seu banheiro, onde coloca as suas coisas individualmente. Hoje não se casa mais com comunhão universal de bens, irmãos. Vocês já pensaram nisso? Já pararam para pensar nisso? Porque o mundo, irmãos, é contra a família. O mundo é contra o propósito de Deus, irmãos. Por isso, irmãos, o mundo não enxerga a família como propósito. O mundo enxerga individualmente a vida. E pessoas acham que são felizes se eles tiverem seus desejos e suas vontades sendo satisfeitas. E o outro que vier para fazer parte disso tem que vir para completar a sua vida, para fazer com que a sua vida seja mais feliz e melhor, dando aquilo que ele deseja, concedendo aquilo que ele deseja na sua vida para ser feliz. Mas Paulo vem dizer que a família, irmãos, ela é representante de Deus, para mostrar ao mundo quem é Deus. Como nós relacionamos marido e mulher deve ser o espelho do nosso relacionamento com Deus, e Deus com o pai e o filho.
Pai, Filho e Espírito Santo. Então a igreja, ela representa Cristo, mas a família, irmãos, o casal, o relacionamento familiar representa o relacionamento que Deus tem com o Filho e com o Espírito Santo. Então nós demonstramos isso quando nós estamos vivendo em família. Segunda coisa, irmãos, Paulo então passa para os maridos, e aí Paulo fala assim, que maridos devem amar a esposa como Cristo amou a igreja. E aí, irmãos, vou pensar um pouquinho com os homens aqui. Isso implica, irmãos, que o tratamento que nós damos às nossas esposas revela como Cristo trata a igreja. Então, se o marido tem tratado mal a sua esposa, ele está dizendo para o mundo, o marido crente tem tratado mal a sua esposa, ele está dizendo para o mundo que Cristo trata assim a sua igreja. Então, irmãos, o exemplo que Paulo cita aqui não é um exemplo comum, é algo profundo, irmãos, porque é a mensagem que nós estamos revelando ao mundo, nós estamos passando para o mundo. E ele diz assim, assim como. Então os maridos devem amar as esposas, ele diz assim como. Como foi, por quê e como Cristo amou a sua igreja? De que maneira que ele fez isso? Ele diz assim, a si mesmo se entregou por ela. Isso implica, irmãos, que o amor do marido pela esposa deve ser sacrificial, chegar às últimas consequências. Aquilo que for mais precioso, irmãos, o marido deveria pensar assim, o que eu posso fazer? Qual o propósito que eu posso assumir na minha vida para demonstrar o meu amor pela minha esposa, para revelar o amor de Cristo pela sua igreja? E aqui o texto diz assim, que Cristo se entregou por ela para, e aí ele traz aqui alguns adjetivos, para torná-la, ele diz, santa, sem mácula, sem defeito. Então Cristo amou a igreja, irmãos, e esses adjetivos aqui descrevem a qualidade daquilo que Cristo espera da igreja, que ela seja, para torná-la assim. Então o amor sacrificial do marido que torna a esposa melhor, e esse amor então tem que ir às últimas consequências, diz o apóstolo Paulo. Então, tanto nas suas exigências pessoais, como com a sua qualidade de amor para com essa pessoa. Às vezes, irmãos, nós achamos que nós amamos a nossa esposa, o nosso cônjuge, fazendo exigências, que essas exigências que tornarão essas pessoas melhores. Não, irmãos. Às vezes os maridos cobram tanto das esposas e achando que se cobrar delas, elas se tornarão melhores. Não, irmãos, Paulo está dizendo aqui que as esposas se tornarão santas, sem mácula, sem defeito, quando o marido amar a esposa, e não quando o marido exigir da esposa uma postura diferente, quando cobrar da esposa uma atitude diferente. Então ele dá um exemplo de Cristo e diz assim, que você, amando a sua esposa como Cristo amou a igreja, você vai torná-la melhor cada dia. E aí eu devo pensar assim, o que eu posso sacrificar na minha vida para tornar a minha esposa melhor cada dia? O marido deve fazer essa pergunta para si mesmo, o que eu posso fazer hoje, as consequências da minha vida, para tornar a minha esposa melhor? Porque assim eu vou dar um testemunho lá fora para o mundo, de como Cristo amou a sua igreja. E assim ele continua dizendo, quando nós pensarmos, irmãos, em nossas esposas como a nós mesmos, ele diz, aquele que ama a sua esposa, a si mesmo se ama, porque afinal ele diz, nós somos uma só carne. E aí Paulo fala assim, que se eu amar a minha esposa como Cristo amou a igreja e cuidar dela, então eu vou dar um testemunho positivo de como Cristo nos ama, como Cristo ama a sua igreja. E aí, irmãos, Paulo fala isso de maneira tão simples, né? Paulo diz assim, olha, é simples assim. Ele diz que o exemplo que nós temos é o exemplo de Cristo com a igreja. Muitos casamentos e relacionamentos, irmãos, não são melhores
por falta de submissão das esposas e por falta de amor dos maridos. É simples assim. Os casamentos poderiam ser melhores se nós assumíssemos isso que Paulo está dizendo aqui. E aí, fazendo isso, irmãos, nós estamos dando um bom testemunho lá fora. E aí Paulo então passa para os filhos. E aí ele diz assim, em terceiro lugar, que os filhos darão esse bom testemunho sendo obedientes aos seus pais. Na mensagem da semana passada, nós dissemos no Salmo 128 que os filhos devem ser geradores de comunhão no lar. E eu quero pensar com os irmãos aqui. Veja, grande parte, e todos nós temos experiência disso, grande parte dos desentendimentos e dos desencontros familiares são provocados por desobediência dos filhos. Eu já sou pastor há muitos anos. Eu tenho sido conselheiro de famílias há muitos anos. E eu tenho experiência, irmãos, de ver isso nos lares. E uma coisa muito interessante é que os desencontros familiares, os desacertos, os problemas familiares que são gerados por desobediência dos filhos, eles têm fases diferentes. Por exemplo, quando a criança é pequena, normalmente a desobediência das crianças afeta mais as mães. Não é verdade? O pai chega em casa e a mãe diz: olha, o menino fez isso, a menina fez aquilo outro, e aí começa a despejar as desobediências dos filhos. E os desencontros e os desacertos no lar acontecem porque os pais tentam, os homens tentam amenizar as dificuldades desses filhos pequenos. E a mãe é que está sofrendo isso na casa, e os filhos desobedientes, o pai tenta passar a mão na cabeça e dizer: não, mas é criança, não trata assim. Nós já vivemos isso. Pensa aí, quem é pai não viveu isso? A mulher não fez isso e o pai passou a mão na cabeça? Não é? Mas quando os filhos chegam à adolescência, a coisa muda, irmãos. Aí os conflitos de desobediência são com os homens. Os filhos desobedecem, os homens irritam e criam dificuldade. Aí são as mães que agem da maneira contrária. Aí as mães tentam amenizar, passam a mão na cabeça, tentam levar a coisa de forma que não é bem assim. Não, você está sendo duro demais. E aí geram dificuldades de relacionamento. O que Paulo está dizendo aqui, irmãos, é que filhos obedientes aos pais são geradores de comunhão dentro da casa. Grande parte dos problemas familiares, irmãos, nós enfrentamos por causa de desobediência de filhos que trazem desarmonia dentro da casa. Todos nós já vivemos isso, irmãos, não é verdade? Todos nós já passamos por essa experiência. Então, filhos, Paulo está dizendo aqui que se vocês forem obedientes aos seus pais, vocês estarão mostrando como Cristo trata a igreja, como Cristo trata o seu corpo, a sua noiva, que é a igreja que ele resgatou com o seu sangue. Irmãos, isso é muito sério. O exemplo que Paulo está dando aqui não é simplesmente conselhos para a família, irmãos. Paulo está dizendo aqui, irmãos, que nós como família, nós precisamos viver o projeto de Deus, o propósito de Deus aqui no mundo. E nós vivemos assim, irmãos, a esposa andando debaixo da missão que Deus deu para o marido, para a sua casa, o marido amando as suas esposas e os filhos obedecendo aos seus pais. Irmãos, nós podemos hoje olhar para a nossa família e pensar que nossa família pode ser melhor se nós começarmos a aplicar isso que a palavra de Deus nos ensina e nos adverte, nos orienta, irmãos. Como nós podemos transformar nossa família numa família melhor? Irmãos, por que tantos lares estão se desfazendo? Porque famílias não entenderam que a família tem um propósito de Deus aqui nesse mundo, para existir nesse mundo. Foi por isso, irmãos, que Deus chamou uma família. Olha, irmãos, Deus trabalha com famílias. Deus criou Adão e Eva, família. Deus chamou Abraão e Sara, família.
Deus chamou Isaac e Jacó família, não é? Sempre família, irmãos. E onde foi que Cristo nasceu, irmãos? Numa família. Todas as famílias tiveram problemas, irmãos. Tiveram. Mas toda família, irmãos, que resolve viver o propósito de Deus aqui no mundo, ela testemunha desse amor e das virtudes de Deus aqui no mundo. Deus chamou sua família para representá-lo aqui no mundo. Que mensagem que nós estamos passando, irmãos, como família? Se nós estamos nos desentendendo, se nós estamos gerando confusão, se não temos procurado a paz, não empenhamos por alcançar a paz na nossa casa, se os nossos lares estão divididos, se os tratamentos estão sendo avessos, se a comunhão dentro do lar não expressa o amor e a bondade de Deus, como nós estamos vivendo como família, irmãos? Sabe, irmãos, às vezes nós queremos valorizar as coisas que nós perdemos e não as valorizamos enquanto temos, irmãos. Então é tempo de abrirmos os nossos olhos e olharmos a Deus, que isso que Paulo está dizendo é um grande mistério, porque a família de Deus aqui no mundo, essa família de Deus no mundo, representa Deus para a humanidade. O mundo conhecerá mais a Deus quando nós estivermos vivendo o projeto e o propósito de Deus como família aqui nesse mundo. Sua família tem vivido assim, irmãos? Não é tarde para a gente olhar e consertar aquilo que não está andando certo. Nunca é tarde, irmãos, para sentarmos e nos arrependermos das coisas erradas que nós temos vivido e feito, e procurar, irmãos, consertar. Esposas, andando debaixo do propósito de Deus para a sua família. Maridos, amando sacrificialmente a sua esposa. E filhos, andando em obediência aos pais. Que Deus nos abençoe, Deus nos ajude, que nossa família seja mesmo a expressão do amor e da misericórdia de Deus.